Esses dias atrás estava ouvindo um jogo onde um grande jogador havia morrido. Não sei pronunciar o nome dele, era uma coisa Cruyff aí. E em vários jogos foi feito uma homenagem, né? Foi pedido que antes da partida fosse feito 1 minuto de silêncio pela vida desse rapaz, né? Hoje, nessa noite, queria pedir para você que tem um Jesus que morreu e está morto, que você faça 1 minuto de silêncio para ele. Não. Ele é vivo. Ele está vivo. Aleluia. Faça barulho. Aleluia. Trouxe um PowerPoint, é o terror de quem não está lendo. O projetor é o PowerPoint. Tem que fechar e abrir nas telas lá, e sempre dá errado essas coisas, mas hoje em nome de Jesus vai dar certo. Queridos, rapidamente, o que eu tenho para dizer para vocês é bem rápido, bem sucinto, sem delongas nessa noite de hoje, mas que Deus possa guiar a palavra, o coração de vocês, para que entendam aquilo que Deus quer falar conosco. É uma mensagem que Deus tem falado comigo já há mais de meses, né? E às vezes que eu preguei na igreja, eu não trouxe essa palavra, até que Deus mostrasse o dia para eu trazer essa palavra. E quando a igreja trouxe essa questão da profecia, né, no mês profético, que a profecia está muito ligada à exortação e também à direção, né? Eu estava ali dentro de mim, né? Falei, puxa, podia surgir a oportunidade de trazer isso que Deus tem falado dentro do meu coração. Mas eu falei, mas não vai rolar, porque, cara, é profecia, não é evangelismo, enfim, nem nada. Mas Deus permitiu que estivesse nessa noite de hoje. Eu queria que vocês abrissem comigo a palavra de Deus. Logo no começo, vamos começar pelo começo. A gente vai rapidamente de Gênesis a Apocalipse, é bem rápido. O cara tem que pregar, hein? Mas Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Capítulo 3. O que está lá atrás, o slide ele vai me ajudar para que eu não perca muito tempo na introdução. Porque a introdução é o livro de Gênesis inteiro. Estou brincando com isso. Tranquilo. Mas não vai me ajudar muito. Gênesis capítulo 3 diz assim: ora, a serpente. Gênesis capítulo 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então cozeram folhas de figueira para cobrir-se. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, com total reverência a Ti, Senhor, e a Tua palavra, nos humilhamos diante de Ti, Deus, e pedimos, Senhor, fala conosco, abra os nossos olhos, ó Deus. Não permita que sejamos enganados, ó Deus. Não permita que sejamos, ó Deus, confundidos. Queremos, ó Deus, que o Senhor nos use, Pai. Use, ó Deus, como família aqui de Deus, como igreja, para trazer ordem a essa nação, Deus. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, ó Deus. Amém. Amém. Queridos, Deus tem um projeto inicial para nós. E quando a gente olha no livro de Gênesis, capítulo 3, mas também no princípio do livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz que assim, no princípio Deus criou os céus e a terra era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Como que a terra era? A terra era sem forma e vazia. Só continha trevas sobre as águas. Sobre as águas, isso mesmo. Sobre a terra. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então a terra era um grande caos.
A verdade era essa. Mas Deus, pela sua palavra, Ele faz o quê? Ele cria. Pela sua atitude, pela sua palavra, Ele tem poder do nada de criar tudo. Então Ele cria a terra, mesmo que ainda se forme vazia. E a gente vê no primeiro dia da criação, que Deus diz assim, pela sua palavra o quê? Haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Esse foi o primeiro dia. Primeiro dia da criação, Deus traz uma palavra. Ele externa a sua vontade e Ele começa a trazer o quê? Ordem ao caos. Ele traz ordem ao caos. Aquilo que era trevas, Deus então traz luz e passa a existir luz. No segundo dia, Deus diz lá em Gênesis capítulo 1, 6, haja uma expansão no meio das águas. Deus faz então separação entre águas e águas. E Deus então cria os céus. Esse é o segundo dia. Deus, pela sua palavra, Ele diz, haja uma expansão no meio das águas. Então, pela sua palavra, Deus traz ordem ao caos. Porque muito interessante a gente olhar por essa perspectiva daquilo que era caos e começa a ser trazido vida. Esse é o segundo dia. E Deus viu que isso também era bom. No terceiro dia, diz assim, e Deus disse, olha lá, novamente Deus externando, Deus disse, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Deus então no terceiro dia, Ele pela sua palavra diz, então haja uma porção seca, haja terra, e haja vegetação, plantas e tudo mais. No quarto dia, Deus diz assim, e haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. Então no quarto dia Deus cria o sol, e Deus cria a lua, Deus cria as estrelas, e Ele faz com que nesse tempo, que através disso a gente pudesse contar os dias, para que através disso a gente pudesse então ter as estações dos anos, as estações outono, primavera, verão, inverno. Deus Ele faz isso, Ele cria os luminares. No quinto dia, Gênesis capítulo 1, 20, e disse Deus, produzam as águas abundantemente, répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. No quinto dia, então, Deus cria o quê? Os animais aquáticos e cria também as aves. E como que Ele cria isso? Através da palavra. Através da sua palavra, Deus traz ordem ao caos. Deus vai trazendo ordem ao caos. No sexto dia, disse assim, Gênesis 1, 24, e disse Deus, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie. Deus então Ele começa a criar, Deus cria os animais, através da sua palavra, Ele cria os animais, o leão, a vaquinha, o boi, então Ele cria todos esses animais, os animais domésticos, isso em Gênesis capítulo 1, versículo 24, Deus cria então os animais. Mas a gente chega no versículo 26, e no versículo 26 do capítulo 1, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem, rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou o homem e a mulher, e Deus abençoou e lhe disse, sejam férteis, e multipliquem, e encham, e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves, enfim, dominem sobre tudo. Deus então, Ele, num diálogo entre Deus Trino, porque a palavra aqui é plural, façamos o homem a sua imagem e semelhança, a gente vê então uma reunião, onde Deus cria juntamente com Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cria o homem, e faz o homem a sua imagem e sua semelhança, e Deus, de uma maneira aqui, Ele vai então criar, e vai dar uma ordem ao homem, e qual que é essa ordem? Domine, subjugue a terra, domine sobre os animais da terra, eu criei para você, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero conversar com você, mas exerça a sua função. Deus então coloca o homem, Adão, e depois, quando Adão ainda está, ele vê que Adão está sozinho, ele cria então Eva, Deus coloca eles dentro de um jardim, que é o jardim do Éden, e ali ele dá uma ordem a Adão, ele dá uma ordem a Adão dizendo assim, olha, você vai cultivar e vai guardar esse jardim. E guardar do que? Essa é a grande pergunta. A Bíblia diz assim, ela não fala exatamente quando que o diabo veio à terra, se foi antes da criação, se foi depois, enfim, a coisa assim, existem entendimentos, mas fato é que a gente vê a serpente usada pelo diabo para poder tentar enganar o homem. Mas antes
do homem ser enganado, Deus dá uma ordem para o homem. Qual que é essa ordem? Olha, existem duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e existe uma outra árvore que é a árvore da vida. Com relação à árvore do bem, do conhecimento do mal, do bem, do conhecimento e do mal, o que você faça? Não coma do fruto. Você pode sim tocar. Contrário do que Eva falou, você pode até tocar, pode cheirar, você pode fazer o que quiser, mas o que você não pode fazer é arrancar o fruto e desse fruto comer. Mas Deus, antes disso, Ele dá uma ordem a Adão. Ele fala algo a Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 19, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou, a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E aqui eu encerro a introdução. Deus, então, através da sua palavra, Ele faz o quê? Traz ordem ao caos. Ele cria todos os animais. Imagine quantos animais são. Nós conhecemos, sim, não temos ideia, na verdade, mas sabemos que são muitos os animais que Deus. Então Ele chega e Ele coloca sobre a autoridade de Adão o seguinte ato: olha, Adão, por meio da sua palavra, você vai trazer ordem agora ao caos que está a terra. Tanto os animais sem nome, como que Deus chamaria a zebra, por exemplo, como que Adão chamaria a zebra, ou como Adão chamaria o macaco, enfim, chamaria através de apelido, como seria isso? A verdade é que Deus, então, pega os animais, leva até Adão, e Deus não contraria Adão. Repare, Deus não fala assim: olha, quando você dá o nome de elefante para o elefante, eu não gosto, não quero que chame elefante, quero que chame, sei lá, alguma coisa, mamute. E se você reparar como a coisa é perfeita, não sei se vocês já repararam, mas eu estava meditando nessa palavra, como é bonito você ver a criação de Deus. E assim, quando você olha a anta tem cara de anta, a anta não tem cara de jacaré. É muito isso. Se você olhar o jumento tem cara de jumento. Não adianta você chamar o jumento de cachorro, que é totalmente diferente. Então, assim, a sabedoria de Adão, em momento algum Deus questiona Adão. A gente não vê esse questionamento. Então, entenda, assim como Deus traz ordem ao caos pela sua palavra, qual que é a responsabilidade agora do homem? Trazer ordem à terra. E Deus, então, dá todas essas ordens, todos esses ensinamentos e todas essas orientações para Adão. Então, a gente vê o Gênesis capítulo 3, que foi onde a gente começou a pregação. Num determinado momento, disse assim, no versículo 6: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. E viu aquela árvore, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. A mulher o quê? Cobiçou a árvore, ela desejou aquela árvore. E ela pautou pelos seus sentidos. Assim como a gente escolhe uma boa roupa, assim como a gente escolhe uma boa casa, assim como a gente escolhe uma boa comida. Ela olhou, ela viu que aquilo era bom, era agradável, era gostoso de se comer. Então, tomou do fruto, a Bíblia diz então que tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido. E ele o quê? Comeu com ela. Aqui, vai só um pequeno posicionamento meu, porque quando a gente olha lá no livro, no original da palavra de Deus, lá em hebraico, quando se refere comeu com ela, ou quando se refere a essa passagem que deu também ao seu marido e com ele comeu, a palavra correta ali, a palavra que está no original, isso aí vocês podem pesquisar, é simples, hoje tem Bíblia em hebraico, é muito simples isso. A palavra é imá, I-M-A-H, traduzindo para o português imá, e que significa junto com ela. É uma junção entre o junto e o feminino ela, junto com ela, dando o sentido de que Adão não estaria tão distante como a gente muitas vezes imagina, como se ele tivesse comido, como se Eva tivesse comido do fruto, fosse até Adão, tivesse procurado Adão no meio do jardim, sabe-se lá onde Adão está, olha Adão, eu trouxe aqui para você depois de ter comido. E a noção de tempo diz isso também, dá a entender um pouco disso, de que Adão estaria com Eva no momento em que a serpente estaria dialogando com ela, dizendo assim, olha, do fruto você pode comer, o que Deus falou é tudo mentira, você pode comer que nada vai acontecer, na realidade você vai ficar melhor, você vai até parecer com Deus. E nesse momento, a ideia que dá é que Adão se silenciou, que Adão se omitiu. E aquele chamado de Adão que seria trazer ordem, trazer segurança ao jardim do Éden, aquela palavra de Deus que seria trazer ordem à terra, Adão faz o que? Ele se silencia. E nessa noite, a grande dificuldade, quando a gente traz a luz, a palavra de Deus,
é que Deus tinha um projeto inicial que era junto com a família. É que através da família, fazer com que a gente dominasse sobre a terra, para que através do filho a gente se multiplicasse e fosse exercendo o domínio sobre a terra. E a serpente, através do diabo, vai agir justamente aonde? Sobre a autoridade de Adão. Através do silêncio, da omissão de Adão, a serpente começa então a falar com Eva, a enganar. Então ali eles pecam e a Bíblia diz que eles experimentam a morte, o afastamento de Deus. E aí a gente já sabe o desenrolar da história. Eles são expulsos do Jardim do Éden e através da semente do pecado entre nós. E nós temos essa missão de trazer novamente o domínio nosso, o domínio dos homens, né? Através da palavra de Deus, trazer ordem à terra, trazer ordem ao caos. A gente tem essa missão de trazer ao nosso país ordem ao país do jeito que está. Isso a gente só vai encontrar onde? Através da família, mas através da palavra de Deus. E o primeiro lugar que vai ser duramente afligido pelo diabo, onde ele sempre vai tentar realmente atacar, e é o primeiro ponto dessa noite, é a família, é na família. E é onde a gente não pode se omitir, porque a família diz que nós temos papéis dentro dela, a Bíblia diz que nós temos papéis dentro da família, e nós não podemos nos omitir dentro desses papéis. A família é hoje alvo, se não o maior alvo, talvez o maior alvo de ataque de Satanás. Hoje a gente vê, desde a mídia, a gente vê novelas, filmes, tudo o que? Tentando inverter, desde a questão homem e mulher, que é um assunto, mas também colocando a questão do adultério como sendo algo normal, colocando situações como sendo normais dentro da família, situações de homem bater em mulher, situações que você sempre vai vendo e daqui a pouco a gente começa a achar que isso é normal. Recentemente, isso não muito longe, criou-se um site nos Estados Unidos, que é um site para você combinar adultério. Então, se você é casado, você pode entrar nesse site e você cadastra-se lá, e você pode combinar o seu relacionamento, a sua saída, com uma outra pessoa que também é casada. E esse site ficou extremamente famoso recentemente, porque hackers invadiram esse site e jogaram os nomes de pessoas que estavam lá frequentando, e vieram nomes de tudo que você pensar, desde atores, empresários e também, infelizmente, de pastores dos Estados Unidos. Pastores que estavam lá cadastrados para ter casos de adultério com outras mulheres. Pasmem, esse é o grande ataque que Satanás tem feito na nossa família. E quando a gente abre, e eu gostaria que vocês abrissem comigo, em Efésios capítulo 5, lá no livro de Efésios. Livro de Efésios, capítulo 5. Nós temos algumas orientações com relação à família aqui. Em Efésios, capítulo 5, no versículo de 25. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Eu vou ler. Minha tradução diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Poucas vezes a Bíblia ela é tão clara como nesse versículo, dizendo assim: marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Qual que é a ordem? Qual que é o dizer que Paulo, qual que é o ensinamento que Paulo está dizendo? Olha, marido, infelizmente eu preciso dizer para você, você tem que amar a sua esposa. É como se ele soubesse da dificuldade que muitas vezes o homem vai ter de dentro do casamento amar a sua esposa. Mas ele fala assim, olha, e a referência que você vai ter de amor, a referência que você vai ter é a referência de Jesus. Assim como Cristo, que é o cabeça da igreja, você vai exercer a sua autoridade dentro do casamento, amando a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E quando fala de Cristo amar a igreja, não tem como a gente dizer duas coisas. Primeiro sacrifício, depois perdão. E sacrifício diz muito, porque hoje, dentro da nossa rotina de trabalho, homens, rotina de trabalho, de responsabilidade, nós temos a dificuldade muitas vezes de remir o tempo. Essa palavra é boa, remir o tempo. E dentro dessa nossa dificuldade de organizar a nossa agenda, chega
Durante o dia, durante a manhã, você trabalha, atende ou vende, atende pessoas, faz reunião, marca reunião, faz isso, faz aquilo, joga para um lado, joga para o outro. Você trabalha 12 a 13 horas por dia. E quando você chega na sua casa, que você tem a oportunidade de encontrar a sua esposa, você já para e já pensa naquela tão temida pergunta, né? Qual que é a pergunta tão temida? Na hora que você olhar a sua esposa, ela vai falar assim: como foi seu dia? Seu dia foi tão corrido na sua cabeça, você já vai pensar assim: não, mas eu fiz isso, fiz aquilo, eu vou ter que contar tudo para ela? Tô cansado só de pensar, tô cansado de trabalhar. E aí qual que é a resposta? O resumo de tudo que a gente faz? Foi bom, o dia foi bom. Vou tomar meu banho agora, o dia foi bom, depois a gente conversa. E quando diz de sacrificar, amar a esposa, uma coisa que Deus tem falado com relação a isso, a gente precisa dedicar tempo à nossa esposa. Dedicar tempo em oração, dedicar tempo trazendo palavras sobre a vida dela, trazendo autoridade dentro de casa, trazendo um tempo de conversa e de ouvir a esposa. Certa vez, um pregador norte-americano que eu gosto muito, R.C. Sproul, mas esse caso é o Júnior, ele teve uma luta na vida dele, isso foi em meados de 2011, quando ele perdeu a esposa dele, lutando por câncer. E assim, foi altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. A esposa dele melhorava, piorava, melhorava, piorava, melhorava, piorava, melhorava, piorava. E um dia então em seu Twitter, após a morte de sua esposa, tempos depois, logo depois, ele colocou um tweet, que esse tweet foi um dos tweets que mais teve comentários para ele. E o tweet foi o seguinte, ele escreve: eu gostaria de ter segurado mais a mão dela. Esse é o tweet. Eu gostaria de ter segurado mais a mão dela. Coisa que agora ele não poderia fazer. Então nós, homens, devemos, e não perca a oportunidade, pega na mão da sua esposa, assista o culto aí, de mãozinha dada, juntinho, né? Namorando. Não perca a oportunidade de um dia você poder dizer essa minha oração, para que você não chegue um dia a dizer isso: eu gostaria de ter dado mais atenção para ela, ou eu gostaria de ter pegado mais na mão dela, porque o pegar na mão diz muita coisa. Diz você ter um momento de ouvir, um momento de namorar, um momento de segurar, um momento de que a pessoa cai e você está ali para ajudar, um momento de dar segurança para ela. E é isso que Deus tem falado para nós homens, maridos: gaste mais tempo com a sua esposa. Segundo ponto, e que eu disse, fala muito de perdão. Perdão. Trazer exatamente trazer o perdão sobre a sua vida. Não perca um tempo longe da mão da sua esposa. Procure estar junto com ela. Brigou, acerta. Certa vez eu lembro que um homem havia traído a sua esposa, e o conselho do pastor foi: olha, vai até ela e peça perdão. Mas, pastor, o que vai acontecer se eu errei? O que vai acontecer? Ele falou: olha, você vai ter que enfrentar isso. Eu acho que isso seria o conselho de qualquer um. Vai lá, confessa, cara, e assume as suas consequências. E ele falou: tá bom, eu vou lá. E aí então ele chega diante da esposa, e ele não diz: amor, coisa do homem: amor, deixa eu te contar um negócio, posso te falar uma coisa? Pode falar uma coisa. Então, sabe o que é, amor? Tem um negócio para te falar? Pode falar, o que é? Pode falar. Então, amor, sabe o que eu ia te dizer? Pode falar. Eu queria te pedir perdão por tudo que eu fiz na vida. Queria te pedir perdão. Amor, que lindo, tá perdoado. Então tá bom. Ele falou: pastor, já pedi perdão. Ela perdoou por tudo que eu fiz na vida. Isso é malandragem nossa, né? Quando for pedir perdão: esposa, errei, desculpa, falei alto com você, gritei com você, eu fiz aquilo, porque pecado tem nome. Então não perca tempo longe das mãos da sua esposa. Outro aspecto que a gente viu, que a nossa palavra tem poder. E um dos poderes que a nossa palavra tem é de ferir. Uma das coisas que a gente tem, além de trazer autoridade, é ferir a nossa esposa. E dados, se eu não me engano, de 2014, foi que um pouquinho mais de 11 milhões de mulheres no nosso país sofreram violência dentro de casa, né? Mas falaram: puxa, é um absurdo você falar isso dentro de uma igreja, imagina, né? Recentemente teve um caso, semana passada, do cara que bateu na mulher porque ela não queria ir na igreja, sabe? Mas você falou assim: mas isso é algo que tá na periferia, sei lá, coisa que está além do Cambuí. Recentemente tive acesso a um caso
de um juiz aqui da região, vou falar com a marca, mas a história é mais ou menos assim. Ele conheceu a esposa, eu vou resumir para ganhar tempo. Ele conheceu a esposa, e eles namoraram dentro da faculdade e começaram então e decidiram casar. Então eles casaram e eles combinaram assim: um vai trabalhar e o outro vai estudar para se tornar juiz. Então eles acertaram lá que a esposa então teria mais facilidade para a advocacia e o rapaz teria então mais disposição para estar estudando. Então ele decidiu estudar e foi isso o acordo que eles combinaram. Então, tempos depois, ele conseguiu passar e o combinado foi assim: olha, agora que você passou, eu vou dedicar tempo à minha família, eu vou cuidar dos filhos, eu vou cuidar de casa. E diz nesse caso que esse juiz, o que ele fazia? Olha a situação. Como ele se tornou o cara que dá o dinheiro, o cara que põe a comida dentro de casa, qual foi a atitude dele? Diz o processo que ele colocava o dinheiro na quina da porta, sim, na quina da parede. E ele fazia a esposa dele, quando queria dinheiro, ir engatinhada de 4 até a quina da porta para pegar o dinheiro. Então ele fazia essa situação para a esposa, humilhava ela, expunha ela, para que ela fosse até a quina lá e pegasse o dinheiro, então ela se sujeitasse a ele. Então quando nós falamos de autoridade, que o homem tem que exercer autoridade na família, a autoridade também está ligada à palavra. E a autoridade você não impõe ela através de palavras duras. Então cabe a nós, homens, maridos, né, amar a esposa como Cristo amou a igreja, saber como lidar com ela. Isso aqui é um conselho para você que está buscando marido, para mulheres que estão buscando marido. Se você estiver buscando alguém, a referência dessa pessoa tem que ser Jesus. Porque quando a referência dessa pessoa é a Cristo, você sabe que você tem uma chance grande dele te amar como Cristo amou a igreja. Se o cara não conhece a Cristo, ou se o cara não deseja conhecer a Cristo, você pode ter sérios problemas dentro do seu casamento. Agora, com relação às mulheres, ainda em Efésios capítulo 5, só que no versículo 22 e 23, diz assim: vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 22 e 23. Sem ignorar o versículo 21, que diz: sujeitai-vos uns aos outros, porque a nossa Bíblia, ela faz essa separação, mas na realidade a Bíblia, enfim, em grego, vocês sabem que é uma coisa só. Mas quando se diz sujeitai-vos ou submetei-vos, vai depender da tradução que cada um aí está dentro da mão, na leitura da tua palavra, vai dizer que, mulheres, sujeitai os vossos maridos, porque ele é a autoridade da sua casa. Então a mulher tem que respeitar, se submeter, a palavra submissão, e não tem outra tradução a não ser disso. Submeter é submeter a autoridade, porque às vezes você vai querer, mas será que em grego está outra coisa? Não está, está submeter ou sujeitar a autoridade, que é do marido, como Cristo é o Senhor da igreja, assim como Cristo é a cabeça. Marido, então, ele tem que conduzir a esposa dentro do casamento, e a esposa, junto com o marido, conduz a criação do filho, juntos, né? Não tem que terceirizar a criação dos filhos para a escola, e marido não tem que também terceirizar ou deixar a criação do filho só para a esposa, ou vice-versa. Juntos eles vão conduzir a sua família. E é isso. São duas funções diferentes dentro de um casamento, são duas funções ligadas, um ser marido, outro ser esposa, e que eles vão caminhar juntos, mas que numa eventual divergência, ou quem vai dar a missão aqui, a gente entende como sendo o marido. Então, mulher, lá na criação, Deus diz assim, quando vai criar a Eva, que vai criar uma auxiliadora idônea, né, uma das traduções. Então, quando Deus cria você, é para que você, a ordem inicial é para que você esteja com o seu marido, auxiliando, sob uma visão, caminhando, sujeitando eles debaixo de uma visão, para que você não caia em erro, para que você possa, então, dentro da sua família, trazer estrutura, ordem, para que junto, então, a família cresça estruturada, não como o nariz que cresce maior dentro do rosto, o olho que é maior, não é algo que vai ser disforme, mas algo que vai crescer junto, vai crescer unido, e vai dar, então, uma direção ali para a sua família. E é interessante quando fala para a mulher sujeitai-vos, porque é algo que parece que parece que é tão difícil, né? Ou parece que é algo que é um machismo, ou o mundo tenta
inverter essa situação. Mas assim, tem um exemplo que eu gosto muito, que é de um pregador, que foi um dos grandes avivalistas lá no país de Gales, que é o Martin Lloyd Jones. Ele assim, quando ele começou o ministério, ele disse que ele visitou uma casa. E nessa casa lá, tinha o marido e a mulher, né? Era um casal. E assim, ele disse que a esposa era toda atirada. A esposa assim, não, pastor, porque... Não, pastor, você quer mais alguma coisa? Não, porque o fulano fez isso, fulano aqui. Quem puxava todo o assunto, quem fazia tudo, quem guiava toda a conversa, quem fazia tudo dentro da casa, era só a esposa. E o marido era aquele cara mais songão, mais passivão, calça morta, aquele cara mais quietona dele. E a mulher é que tomava toda a atitude dentro de casa. Então, diz ele que quando ele estava indo embora, ele questiona a esposa. Ele criou uma oportunidade e pergunta ali para a esposa. Fala assim, viu, posso te fazer uma pergunta? Pode sim, pastor, pode fazer uma pergunta. Então, viu, quem manda na sua casa? É você ou o marido? É meu marido, pastor, lógico que é meu marido que manda em casa. Aí ele falou assim, e quem decidiu isso? Fui eu, pastor, eu que decidi quem manda. Então, a coisa assim, é tão séria, mas assim, é tão perigoso que a mulher caia nesse lance de mandar ou de querer mandar dentro de casa, porque é assim que a nossa cultura hoje tem caminhado, a mulher ser cada vez mais autossuficiente. Mas mulher, não traga desonra para dentro da sua casa. E finalizando essa questão de mulheres, né, mas também de casamento, 3 frases são capazes de salvar o seu casamento. Aqui vai conselho de um jovem recém-casado, mas que aprendeu desde muito cedo essas 3 frases. Uma é, eu errei. Essa é a primeira frase, eu errei. A segunda frase, me perdoe. E a terceira, com a graça de Deus, eu não errarei de novo. Então, são 3 frases que podem salvar o seu casamento. Me perdoe, eu errei, e com a graça de Deus eu não farei mais isso. Então aprenda isso. Aprenda a pedir perdão, aprenda a consertar, mas aprenda a reconhecer os seus erros. E por último, né? Não vamos abandonar os filhos, né? Já tem pai aí já falando assim, mas vai trazer uma palavra para o meu filho, aquele menino abençoado de Deus. Está lá em Efésios 6, a Bíblia fala. Vamos lá, Efésios capítulo 6, do 1 ao 3. Tem bastante jovem essa noite, bastante filhos. E aqui vai, logo à frente, 6, do 1 ao 3, assim, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, por isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, Paulo está dando um grande conselho. Primeiro, honra, um grande mandamento. Primeiro, honra teu pai. Mas esse é o mandamento com promessa, ele está dizendo. É o 5º mandamento, lá da lei de Moisés. Ele está dizendo assim, para que tudo corra bem. E também a segunda promessa é para que tenha vidas longas, para que viva bastante. Quem quer viver bastante, né? É só honrar o pai e mãe, é simples. E aqui entra uma questão para os filhos e para os jovens que estão ouvindo, porque hoje a gente vive numa sociedade que pressiona tanto essa questão, que cultua tanto a juventude. Desde os anos 60, quando o movimento hippie veio lutando contra as autoridades e tirando as autoridades, questionando as autoridades e tudo mais, nós estamos vindo numa ascensão e agora chegamos a gastar cerca de milhões e milhões e milhões de dólares em cosméticos para manter a juventude. Nós cultuamos a juventude. Nós queremos parecer novos para o resto da vida. O ano passado, o levantamento que fizeram nos Estados Unidos é que se pegasse todo o dinheiro que foi gastado com cosmético, alimentaria 54 milhões de crianças em todo o mundo. É muita coisa. É muito forte essa cultura. E existe ainda estudiosos que hoje têm dizendo o seguinte, que isso é para mim assim, mata a pau a questão da honra, né? Onde uma cultura que a gente busca a nossa honra, a gente não aceita ser desonrado, busca a nossa honra. Como você se enquadrar dentro de uma cultura que é a Bíblia, dentro da palavra que diz assim, honra teu pai e tua mãe, não honre a si mesmo. Não traga honra para você, traga honra para o outro. E hoje, com o avanço da tecnologia, isso para mim é fantástico, com o avanço da tecnologia, dizem que a sabedoria dos mais velhos, ela é descartável, ela não precisa mais. E aí, o papai e a mamãe vai ter que rebolar, vai ter que sambar nisso. Como trazer autoridade sobre o seu filho
sabendo que dentro da cultura nossa hoje, dentro do avanço da tecnologia, eu não preciso mais saber do mais velho. Eu não preciso buscar mais a sabedoria do mais velho. É simples, se eu quero saber alguma coisa, o que eu faço? Eu vou na internet, eu vou no Google. O que é isso? O que é sexo? O que é como ganhar dinheiro? Como ficar mais rico? Como fazer isso? Como fazer aquilo? A sabedoria não está mais nos mais velhos. Agora a sabedoria está a um clique. E como fazer isso? Filho e jovens, nós temos que ter como grande mandamento da nossa vida a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que vai decidir o nosso futuro. E se ela manda honrar o pai e mãe, nós temos que fazer o quê? Honrar. Colossenses diz, né, que obedecer aos pais é agradável a Deus, é justo. Então nós temos que obedecer, temos que trazer justiça dentro da nossa família, buscando a sabedoria que vem dos mais velhos, buscando a sabedoria do pai. Então quando o pai fala alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Tem que obedecer, né? É isso que o jovem tem que fazer, enquanto ainda não casado. Um ditado diz que um pai, uma mãe criam 10 filhos, mas 10 filhos não são capazes de cuidar de um pai. Isso é muito real, né? Você vê às vezes a mãe lá trabalhando, tem 10 empregos e cuida de 10 filhos, mas aí você vê que um dia a mãe fica doente e os filhos fazem o quê? Põe no asilo, enfim, deixa. E a grande lição que eu entendo que a gente tem que aprender é com a vida de Jesus. A gente tem que imitar Jesus, né? Não é isso que a gente aprendeu? Dentro do casamento, imitar Cristo. E como filho, como jovem, o que eu tenho que fazer? Imitar Jesus. A última orientação de Jesus para mim foi assim, a melhor das orientações. Quando ele estava lá na cruz, ele olha para João e fala o que para João? João, tá aí, ó, essa é a Maria. Essa é a minha mãe. Cuida dela, João. Meu desejo é honrar a vida dela. E como que eu vou honrar? Estou te dando, eu confio em você. Cuida dela, honra minha mãe. Trata ela como sua mãe. E Maria, contrapartida, trata João como seu filho. Então, quando Cristo vai dar a última orientação dele na cruz, ele se preocupa em honrar sua mãe. Tinha percebido isso? Percebeu como é o cuidado como isso é importante para nós, honrar pai e mãe? E por último, e aqui já encerrando, queria dizer que a gente não pode ser omisso nas orações. Isso é na família e também nas orações. Por que eu falo isso? A gente viveu agora, esses dias, um tempo de oração, uma semana orando, onde colocamos lá os nossos nomes nos relógios e tudo mais. E aí no livro de Efésios, capítulo 6, se você está com a Bíblia aberta, você pode olhar no versículo 18, Efésios 6, 18, onde a gente vai pautar essa pregação. Diz assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Essa parte está falando das armaduras, então o apóstolo Paulo chega em um determinado e fala assim: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança. Veja essa palavra, vigiando e com perseverança. Vigiando e com perseverança. É natural, depois de uma semana de oração que a gente teve aqui, você fazer o quê? Eu orei uma semana, guardando lá, de maneira religiosa, todo o tempo, meia hora, todo dia. Às vezes dava vontade de levantar, mas eu ficava lá só, né, para cumprir essa meia hora. Então o apóstolo, ele dá essa instrução de perseverar, de vigiar. É uma linguagem de guerra. Veja, como um cara que está um soldado que está no meio de uma batalha, e a nossa luta não é contra carne nem sangue, a gente sabe disso. Como que o apóstolo Paulo está falando? Você tem que vigiar, você tem que perseverar. Então naquele momento ali, você tem que estar ali, ó. Sabe aquele momento que você não tem vontade de orar? Você tem que orar. Sabe aquele momento que você está na oração, que foi dito semana passada, que a sua mente começa a se esvair? É o momento que você está sofrendo o ataque direto do inimigo, para que as suas palavras não façam sentido. É ali que você tem que vigiar, é ali que você tem que perseverar, é ali que você tem que continuar. E a gente não pode ser omisso na oração, porque é ali que a gente conhece qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. É ali no momento de oração, vigiando, perseverando. Gosto muito de uma frase de um pastor que diz assim: precisamos planejar um horário de oração. Quem não tem um horário planejado para orar, acaba não orando. Então planeje o seu horário. Planeje o horário de oração. Lute com as armas que Deus tem te dado. Qual é? Lute com a oração. Lute com a leitura da palavra.
lute dessa maneira. Eu queria pedir para os jovens, lute com as armas que Deus tem dado. Deus nos deu essas autoridades bem delimitadas de trazer ordem ao caos, trazer ordem à terra através de quê? Através da nossa família. E Ele nos deu essas armas, né? Que Efésios fala, essa armadura. Mas também Ele pede perseverar, lutar em oração. Vigie para que esse tempo seja precioso. Não passe um dia sequer sem orar. Sabe aquele momento que você trabalhou. Chegou em casa tão cansado, porque a gente tem tempo para tudo. Tudo a gente tem tempo. Tem tempo para sair com os amigos, tem tempo de ir no aniversário de última hora, tem tempo para fazer a coisa que foi combinada no último segundo, mas a gente não tem tempo de orar. Vigie, procure, não abaixe a guarda com relação à oração. E assim, como a gente aprendeu, que através da palavra, nós trazemos a ordem ao caos. Adão trouxe a ordem ao caos. Por último, o livro de João diz, versículo 1, tão conhecido: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A gente aprendeu aqui, quem teve na pregação do Jim, que é o fundador da Jocum, a gente aprendeu. E ele dizia assim, olha, quando você vai lá para o grego, quando você olha essa palavra verbo, a palavra verbo significa o quê? Lá no grego. Lembra disso? Palavra. Logos. Lá no grego é logos, que a tradução é palavra. Então era como se a gente estivesse lendo, no princípio era o logos, ou no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus. E a gente viu, façamos o homem a sua imagem e semelhança. A gente vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo na criação. E a gente vê aqui, no princípio quem estava com Deus? A palavra. E quem é a palavra? Nós temos a brilhante missão que nos foi concedida de pregar a palavra, de pregar a Cristo. Romanos 2 diz, como virão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem disponha aí? Como virão se não há quem disponha aí? E nós homens temos essa função, juntamente com as nossas esposas, de trazer o quê? Ordem, mas também de pregar a palavra. Quem pode trazer ordem ao mundo? A palavra. Quem pode trazer ordem? E quem é a palavra? É Jesus. Se você tem Jesus na sua vida, você tem a autoridade que lhe foi concedida de chegar a Deus e de se unir num propósito muito maior, que é trazer ordem ao caos, que é trazer ordem à sua nação, que é trazer ordem à sua família, que é trazer ordem ao seu bairro, que é trazer ordem à sua casa, que é trazer ordem à sua escola, que é trazer ordem ao seu trabalho, que é trazer ordem, porque nós temos o poder, que é o poder da palavra, e a palavra tem poder, a palavra de Deus tem poder, e é isso que tem que ser pregado. Então quando você olha o seu vizinho lá, com a vida em caos, o que deve ser feito? Viver a palavra, pregar a palavra para ele. Olha, eu te conheço a palavra, e a palavra pode trazer ordem ao caos da sua vida. Nós devemos pregar. Quando a gente vê um irmão na sua necessidade, nós temos que pregar a palavra para ele. Olha, Deus pode te consolar, Deus pode fazer isso, Deus pode fazer aquilo. Esse é um momento difícil, mas a gente vai vencer junto e tal, porque nós somos um corpo. Eu gosto muito do exemplo, né? Quando você vai estar com uma dor de garganta, né? Como a dor que eu acordei hoje, enfim, uma dor de garganta, o que você faz? Vai lá no médico e você toma uma injeção para sarar aquela dor de garganta. Mas a injeção é onde? É na garganta aqui? A injeção é no braço, no bumbum, enfim. É um órgão, é um membro ajudando o outro membro a ser curado. Porque de raiva assim, se eu sou o braço, eu deveria dar na garganta, né? Garganta que está com dor, porque vai me furar. Então essa é a nossa responsabilidade dentro de um corpo, de olhar para o outro, de pregar a palavra, de viver a palavra com ele, de pregar o Logos, que é Jesus. Amém? Se você colocasse sua família diante de Deus agora, colocasse seu pai, sua mãe, os filhos colocando os pais colocando os filhos diante de Deus, nós temos poder para abençoar, amém? Um filho pode abençoar um pai, sim ou não? Claro. Com certeza, porque quem vai abençoar é o Senhor. Nós somos apenas veículos de bênção, canais de bênçãos de Deus. Então eu queria que agora você estivesse orando pelos seus filhos, né? Os filhos orando pelos pais e declarando essa palavra de vida entrando em cada coração. Vocês perceberam bem? Deus deu a incumbência para a família. Amém, queridos?
não foi para Adão para dominar a terra. Se você ler bem aí em Gênesis, você vai ver que depois que Deus cria a mulher, é aí que Ele dá autoridade. A autoridade está quando pelo menos duas pessoas se unem em oração a Deus, em favor de alguma coisa. Amém? Não? Adão sozinho não iria dominar. Por isso que Deus criou a mulher. E aí vieram os filhos. Esse dia conversando com uma família, e eu falei isso na semana passada. Será que os nossos filhos têm nos visto orando? Será que nós, pais, somos referência de oração para os nossos filhos? Eles estão aprendendo isso conosco? Às vezes nós estamos sofrendo na família porque a gente não para reunir a família para orar como família pelas dificuldades e agradecer pelas conquistas, pelas bênçãos. Amém? Vamos estar, enquanto cantamos, vamos estar orando pelos nossos familiares. Se você estiver ao lado de um familiar seu, abrace, pegue na mão, como foi dito, em nome de Jesus. Vamos abençoar uns aos outros e vamos declarar a nossa casa cheia do poder e da graça de Deus nessa noite. O Senhor liberando sobre a nossa família uma unção toda especial. E se está havendo ali a discórdia, se está havendo brigas, o Senhor vai mandar embora todo espírito de contenda, em nome de Jesus. Se há enfermidades, a enfermidade está saindo agora da família. Se há problemas financeiros, o Senhor está abrindo portas nessa noite para abençoar a família, em nome de Jesus. Mas declare profeticamente, porque esse mês é um mês de oração, mas é um mês profético. Então libere sobre a sua família bênçãos. Estenda as mãos e abençoe em nome de Jesus. Quantos creem que a sua família pode ser melhor do que ela já é? E quem vai fazer a diferença na sua casa? Fala assim, é eu. Não pensa no outro não. Eu estou orando para a Jardine mudar, para que a gente viva melhor. Não, eu estou orando para eu mudar, para que nós possamos viver melhor. Amém? Não? Amém. Diga assim, é eu que vou mudar. Eu sou um abençoador na minha família. Diga assim, em nome de Jesus. Fique com a sua mão erguida em nome de Jesus. Senhor, eu quero abençoar aqui cada pai, mãe, cada filho, filha, e declarar, Pai, que nós somos aqueles que o Senhor chamou para sermos bênção na nossa família. Pai, nós não queremos jogar responsabilidade sobre o outro, como fez Adão, como fez Eva. Nós queremos assumir as nossas responsabilidades e queremos nos abrir nessa noite para sermos bênção em casa. Então sopra o teu vento na nossa família. Manda embora dali, Pai, toda palavra negativa, toda conversa errada, tudo aquilo que a televisão passou, o computador passou, o celular passou, que não vem de Ti, Senhor, e que contaminou a nossa casa. Querido, em nome de Jesus, escuta isso. Conforme aquilo que você vê, aquilo que entra em casa. Satanás, ele só precisa de legalidades para agir. E a televisão, o computador, o celular tem sido elementos que o inimigo tem achado como uma legalidade para agir na sua casa e fazer mal a vocês. Então olhe bem aquilo que está sendo visto em casa. E se alguma coisa negativa entrou ali na sua casa, que veio através dessas coisas, dessa legalidade, eu quero repreender agora. Então estenda suas mãos e diga, minha casa está sendo limpa pelo poder do nome de Jesus. A minha casa está sendo santificada pelo poder que há no nome de Jesus. A minha casa é uma bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a graça do Senhor e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só terminar com algo aqui. Vem cá, Diego. Vem cá, ô Eugênio, por gentileza. Vem cá, ô Felipe, vem cá, rapidinho. Deixa eu só fazer um negócio aqui. A Vandinha não está aí não, né? Está dando aula, né? Ô Adriano, chama a Wanda lá, fala que eu estou chamando ela. Nem que interrompa lá, alguém pegue. Mas eu preciso da Laís também, eu preciso da Laís. Não adianta ser não. Deixa eu mostrar um negócio. Isso, é assim que faz.
deve ter acabado lá. Estou olhando aqui o Marcão falou assim, o que será que ele vai fazer, hein? Ele está olhando para mim, está desconfiado. Se vocês vissem o olhar dele para mim aqui, falou, meu Deus. O que esse cara está aprontando, meu Deus? Não, eu quero que vocês vejam algo, porque é o seguinte, irmãos, o Diego ministrou uma palavra aqui, está vindo uma nova geração de pregadores, de ministros. Vem cá, Vandinha, abraça a Laís aí, vem cá, Laís. Só que de escola do Eugênio, isso, o Eugênio aqui, agora aqui, isso. Então, aqui vocês veem nitidamente o que está acontecendo. Eu já estou com os meus 57, fiz ontem. 57. O Diego tem quanto? 30 anos. Irmãos, eu sou 27 anos, eu tenho quase o dobro da idade do Diego. Uma nova geração. O Eugênio tem 57. Já fez? Já fez 57. Você tem quanto, Felipe? 29. A Vandinha não vou perguntar porque fica chato. Mas é aniversário da pastora Wanda hoje. Oh! Abril só nasce gente boa, já percebeu? Mas aqui são as gerações que estão vindo aqui. Amém? Não? Está trabalhando, está ensinando. Mas está aqui a nova geração. Está aqui uma nova geração. Está aqui uma nova geração. E assim as coisas vão acontecendo. Amém? As novas gerações vão vindo. Eles não suportam aquele púlpito de madeira, então tem que pôr uma mesa. Aí vem as luzes. Você se importa com isso? Não importa nem um pouco. Amém? Mas é a maneira dessa nova geração funcionar. E todo último domingo do mês, a palavra da manhã e da noite vai ser com eles. Porque que eu quero? Eu quero que a gente transite no meio deles e que eles transitem no nosso meio. Amém, queridos? Que eles nos dê espaço, que vocês novos nos dê espaço para entrar no meio de vocês e que a gente, mais de idade, mais de tempo, a gente dê espaço para vocês entrar no nosso meio. E nós fazemos aí uma salada muito abençoada, de gente mais madura, experiente, com gente menos madura, mas com uma riqueza de força, de graça de Deus, de entendimento do nosso tempo que estamos vivendo hoje. E é assim que nós queremos como igreja. E aí, além deles, agora tem os adolescentes, né? Acho que não tem nenhum adolescente aí, mas tem os adolescentes. Aí já tem os pré-adolescentes. Aí tem as crianças, né? Que estão sendo preparadas. E nós queremos que eles transitem no nosso meio. Que as nossas crianças sejam amadas, aceitas, né? Que elas possam ficar pulando no louvor, adorando a Deus. E a gente mais antigo fala, não, faz isso mesmo, meu filho. Louva a Deus aí, em nome de Jesus. Com luz, sem luz, não importa. O importante é que as coisas de Deus estão acontecendo. Mas o que eu mais, a minha oração é que a gente se misture. Que a gente faça uma boa mistura de gerações. Sem achar que eu que tenho 57, não, e agora eu tenho a última palavra, porque eu tenho mais experiência. Não, ele vai me ensinar. Ele me ensinou essa noite. Amém? Te ensinou não? Amém? Ele vai ensinar o Eugênio. É porque o Eugênio fez curso, faculdade, não sei o quê. Ele vai ouvir os mais novos vão ouvir o Eugênio. Amém, queridos? E nós vamos nos misturar. E nós vamos crescer, misturando as gerações. Porque quando a última trombeta tocar, não vai subir só os mais experientes, nem os mais novos. Vai subir todo mundo misturado. Amém, não? Vai ficar um monte de roupa aqui no chão. E nós vamos embora, porque nós vamos receber vestimentas celestiais. Amém, não? E nada nós vamos levar desse mundo. Amém, querido? Nem esse colar bonito da irmã vai ficar aí. Nem um brinco. Amém? E assim por diante. Todos nós vamos subir. Amém, queridos? Eu quero terminar falando isso. Vamos amar esse momento que os jovens vêm, que os jovens cantam, que os jovens ministram, e eles estão nos ensinando.
da mesma forma que nós estamos ensinando a eles também. Então abraça aí os jovens velhos, dê um abraço, que Deus abençoe você, em nome de Jesus.